Desde que o Pedro nasceu, a nossa vida muda, né? Quando um filho vem, ele traz realmente uma nova vida para nós. Então parecia que Jesus morava lá em casa. Ele chegou transformando a nossa vida inteiramente. Eu costumava dizer para ele assim: amor, eu já viajei o mundo inteiro, mas a paisagem mais linda que eu vi na minha vida foi o teu sorriso. Então a gente sempre deixou claro para ele que ele era amado, né? Para ele, até para fortalecer a autoestima dele, para ele saber que ele fazia parte da nossa vida. Um belo dia eu ia para a Itália filmar um documentário. Ia passar 20 dias fora. E no meio disso eu já tinha feito várias experiências para poder dizer para o Pedro que ele era amado. Já tinha feito música para ele, 2 músicas inclusive. Já tinha escrito um livro básico, né, com alguns textos e algumas imagens para poder ele lembrar aquilo que eu fiz. A minha primeira tatuagem foi ele que desenhou. Fiz pela metade, beleza, mas foi ele que desenhou. Então, como eu ia passar muito tempo fora, 20 dias era muito tempo, e ele tinha só 7 anos, eu tinha que arrumar um jeito de ficar presente todos os dias. Aí eu falei para Dona Sônia, minha sogra, Dona Sônia, eu vou escrever cartas para o Pedro. Se eu escrever essas cartas, a senhora coloca no correio, porque ele ficava muito com a minha sogra, enquanto a Dani trabalhava, ele ficava com ela. Se eu escrever essas cartas, já que ele acabou de aprender a ler, a senhora entrega essas cartas? Ela falou, claro, minha sogra é maravilhosa, assim, magnífica. E aí eu escrevi 20 cartinhas coloridas, com uma letra bem grande, com textos bem simples, para que todos os dias que eu estivesse ausente, ele tivesse a minha presença. Então eu fui para a Itália, deixei todas essas cartas numa caixa lá para a Dona Sônia, e aí todos os dias, enquanto eu estava fora, a Dona Sônia falava assim, Pedro, eu acho que chegou uma caixinha para você. Ele falava, será, avó? Porque depois ela ficava me contando, né? Será, avó? Falou, vai lá na caixa do correio. Então ele tinha 7 aninhos, ele corria até a caixa do correio e pegava a carta e falou assim, vó, chegou. Aí ele lia a cartinha e as cartas eram muito simples. Amor, papai está em Portugal, morrendo de saudade de você. Tem muitas paisagens lindas, mas a paisagem mais linda continua sendo o teu sorriso. Te amo. Amor, estou em Roma. Tá muito legal aqui, mas eu queria estar com você. Não esquece que papai te ama. E foram 20 dias consecutivos que eu arrumei esse jeito, né, de falar para o Pedro o quanto ele era amado. Porque dentro desse contexto da comunicação, de pais e filhos, de mães e filhos, de avós, que muitas vezes são criados por avós, por tios, a única dúvida que as crianças da nossa vida não podem ter é que elas são amadas. Então, tudo que eu fiz lá atrás de vídeo, de tatuagem, de book fotográfico surpresa, era justamente para dizer para o Pedro quanto ele amava. Ele era amado. E quando eu cheguei de lá, ele falou, pai, como que você conseguiu mandar essas cartas? Eu não podia quebrar, né, o encanto. Eu falei assim, filho, eu parava na cidade, escrevia a carta, colocava no correio, para poder a carta chegar a tempo para você. Claro que depois de velho eu acabei contando para ele que eu deixei as cartas com a Dona Sônia e ela foi lá, cúmplice, e fez o favor. Mas assim, a felicidade do Pedro de receber uma mensagem minha todos os dias, mesmo que uma mensagem simples, eu tenho certeza que fez grande diferença na criação dele, fez grande diferença na autoestima dele. E quando eu conto essa história, e gosto de contar essa história e todas as outras, é para dizer para pais, para mães, para assim, quem cria uma criança, que não deixe as crianças terem dúvida do quanto elas são importantes, do quanto elas são criativas, do quanto elas são amadas. Fez diferença na vida do Pedro e eu tenho certeza que vai fazer uma diferença de muitas crianças quando os adultos se propõem a se comunicar de forma apreciativa, de forma criativa, para dizer para as crianças o quanto elas são importantes.